E aí, gente bonita desse canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar quais foram os principais erros da minha carreira até o momento. Por que que você não precisa cometer esses mesmos erros que eu e talvez você ainda dê tempo de evitá-los. Então, pega a pipoca, senta no sofá, se aconchega aí que hoje o assunto eu vou me pôr aqui na fogueira por amor a vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Você conseguir dar essa virada de chave aí e parar de fazer isso, porque talvez a sua carreira tá ficando um pouco mais travada do que precisaria se você evitar fazer essas coisas. Bom, esse é um vídeo aqui que eu tô sentando e falando, eu anotei os 3 erros, né, que eu acho que são cruciais e que me atrasaram, eu acho que um pouco, né, eu poderia estar um pouquinho mais avançada em alguns quesitos se eu não tivesse demorado pra começar algumas coisas, e eu acho que isso são os primeiros erros. Bom, o primeiro é pra você que é estudante de design. Um dos meus maiores erros, e eu acho que também foi por falta de conhecimento, foi não fazer nenhum concurso de design na época de estudante. Pra não mentir pra vocês, eu fiz um único concurso de design quando eu era estudante de design, que foi pra Oxford Porcelanas, que faz pratos, né, xícaras, copos, e eu participei desse concurso, mas existem inúmeros concursos super renomados que tem uma categoria para estudante que é de graça e que você pode participar com o projeto que você tiver disponível, e que isso vai trazer também muito respaldo em relação aos seus projetos. E qual que é a maior vantagem, né? Porque que hoje isso é um erro, porque você pode pensar assim, tá, Tainá, mas você pode fazer um concurso hoje como profissional do setor. Posso, com certeza posso, porém a diferença é que os concursos, eles são pagos, pelo menos a grande maioria deles. Eles são muito caros, principalmente quando você tá começando, né? Hoje eu ainda não tenho verba infinita para investir nesse tipo de concurso. Claro, a não sei que alguma empresa esteja por trás, né, consiga apoiar com valores, você vai precisar investir nesses concursos, nesses prêmios de design por conta própria. E aí que vem a categoria de estudante como uma viradinha de chave, porque para estudante muitas vezes esses concursos são gratuitos, as inscrições são gratuitas. Concursos grandíssimos que tem inscrição gratuita, o IF Design tem inscrição gratuita, eu acredito que aqui no Brasil tem o Bordancine, o A-Design, eu não tenho certeza desses outros, né, mas existem inúmeros que tem inscrição gratuita. Então você consegue escrever projetos que você desenvolveu na faculdade, você consegue escrever projetos independentes e tudo isso sem custo algum, e talvez você ainda ganhe aí um concurso bem legal, que vai trazer bastante respaldo pro seu nome, vai trazer autoridade e vai te colocar um passinho mais à frente na sua carreira, né, como um renome. As pessoas vão identificar, vai colocar um pouco mais de credibilidade, né? Então isso para quem tá começando vai ajudar bastante. O segundo erro que eu cometi, assim, e esse muita gente comete, esse não tem hora para começar, para terminar, mas para mim eu acho que eu demorei muito para divulgar o meu trabalho como designer. Eu acho que eu poderia ter começado desde a universidade. Eu entendo que esse período já passou, tudo bem, mas não deixe de divulgar o seu trabalho. Não tenha vergonha de divulgar o seu trabalho. Esse canal do YouTube aqui, ele já era um projeto meu há muito tempo e eu demorei horrores para começar. Graças a Deus, eu em algum momento botei como uma meta e consegui seguir, mas eu acho que eu demorei muito. Talvez se eu tivesse colocado conteúdo aqui desde a faculdade, eu já tivesse um público, uma audiência bem maior, que tivesse acompanhado a minha história, né? Então, independente de qual seja o seu projeto, divulgue o seu trabalho. Muitas vezes você não precisa aparecer tanto, né? Você não precisa se colocar aqui à mostra tanto quanto eu, mas não deixe de divulgar, não deixe de colocar o seu trabalho no mundo. Faça um site, faça um Behance, faça um Instagram, coloque seus projetos. Ah, Tainá, mas eu sou estudante, eu não tenho nenhum projeto muito legal. Documente a sua trajetória, porque isso vai vir a calhar no futuro. Profissionalmente, sendo bom, sendo ruim, conta muito a nossa presença online. A imagem primeira que a gente passa como profissional é aquilo que a gente consegue encontrar online. A identidade digital, muitas vezes, profissionalmente, ela é tão importante quanto a nossa identidade física, né? E para design, infelizmente ou felizmente, esse é o caso. Então, não deixe para depois, ou tente postergar o mínimo possível as suas publicações, as suas divulgações do seu próprio trabalho. Você só tem a ganhar.
em relação a tudo isso? Foi numa feira? Foi numa exposição? Foi em algum evento da área? Fez algum projeto novo? Descobriu uma metodologia nova? Visitou alguma fábrica? Divulgue, documente, compartilhe, porque isso vai dar também muita credibilidade ao seu trabalho, vai te dar histórico e vai te dar respaldo, além de conectar outras pessoas, né? Então eu acho que esse foi um grande erro meu, demorar muito para começar a divulgar o meu trabalho. E por último, eu demorei muito para fazer trabalhos independentes de design, que não dependesse de onde está a minha carteira assinada. Esse é um erro um pouco mais recente, mas que eu já estou corrigindo, né? Pelo menos eu acho que é uma coisa que deva ser corrigida, que é esses projetos independentes da carreira. Eu coloco esse YouTube aqui como um deles. Eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com algo que a gente gosta, porém, você como pessoa, eu não acho prudente a gente, num mundo tão maluco que a gente vive, depender da nossa imagem, do nosso sucesso profissional, apenas da empresa que nos contratou, que tá nos contratando no momento, né? A gente não pode depender a nossa divulgação, o jeito que a gente coloca o nosso nome no mundo apenas de uma empresa, até porque as intenções, o foco, a prioridade daquela instituição pode não ser a sua imagem, pode não ser o seu trabalho naquele momento. Então, a gente precisa investir nos nossos projetos, nas nossas divulgações. Acho que esse último tópico, ele gira muito em torno dos outros dois, né? Mas não ter medo, né, de fazer projetos independentes, ir atrás de novas frentes de trabalho, né? E foi isso que fez com que eu começasse a trabalhar com a vinícola e que tem me colocado numa posição muito mais confortável, né? Não só profissionalmente, mas financeiramente também, de não depender de um único lugar. Então, ter esses projetos à parte, independentes, seja ele para investir na sua própria imagem, seja ele para investir num estudo, numa pós-graduação, seja ele para investir no intercâmbio, enfim. O seu objetivo, a sua meta, é você que vai saber. Mas não deixe de ter projetos independentes, seja ele profissionais ou pessoais, fora do seu trabalho principal, porque é isso que vai deixar as suas metas alinhadas, é isso que vai permitir com que você faça as coisas que realmente dão vontade de fazer. E não só depender de demandas, né, de outros lugares, de uma empresa, e que é super válido, mas muitas vezes pode nos deixar esperando em relação aos nossos objetivos principais. Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários abaixo qual foi o pior erro que você já cometeu, ou uma coisa que você percebeu que você estava errando, que estava um desastre, mas que deu tempo de consertar. Pode ser que muitas delas eu ainda esteja fazendo, então vai me ajudar muito se você colocar aqui embaixo. E se você gosta desse conteúdo, não deixa de deixar o seu like, que eu sei que é de graça, não custa nada pra você e ajuda muito o canal a crescer, a divulgar. Talvez tenha mais alguém precisando escutar isso, talvez a pessoa esteja errando e ela não faz nem ideia o que aconteceu comigo, que eu não sabia que eu tava errando nessas coisas, e talvez o seu like pode ajudar. Compartilha também com seus amigos e a gente se vê na semana que vem. Tchau!